Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho do dia é uma lição profunda para todos os cristãos. Ele nos mostra como enfrentar as tentações com sabedoria e como a dependência de Deus, por meio da oração e da palavra, é a chave para a vitória sobre o mal. Vamos ao Evangelho do dia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe, por um instante, todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Tentações de Jesus no deserto. A tentação de Jesus no deserto, como narrada neste Evangelho, nos oferece uma profunda reflexão sobre a luta entre o divino e o maligno, e como o ser humano é constantemente desafiado a se manter firme na fé diante das adversidades. O Evangelho inicia destacando que Jesus estava cheio do Espírito Santo e que, guiado por ele, foi ao deserto. Esse primeiro detalhe já revela um aspecto crucial da vida cristã. A presença do Espírito Santo em nossas vidas não nos isenta de dificuldades ou tentações, mas nos capacita a enfrentá-las com coragem e fé. Jesus, como ser humano, experimenta a solidão e a fome, algo muito real para todos nós. Sua experiência no deserto, ao ser tentado pelo diabo, nos lembra que mesmo os mais fortes podem ser desafiados, mas é na resistência a essas tentações que o poder de Deus se manifesta. O diabo começa a tentação sugerindo que Jesus transforme as pedras em pão, apelando à sua fome física. Aqui, vemos o primeiro teste: a tentação de satisfazer as necessidades imediatas, ignorando o plano divino. Jesus responde com uma citação das Escrituras, lembrando que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra de Deus. Essa resposta é uma lição poderosa para todos nós. Ao invés de ceder à pressão das tentações que buscam satisfazer nossos desejos imediatos e terrenos, devemos lembrar que a verdadeira fonte de vida está em Deus e em sua palavra. Jesus nos ensina a priorizar o espiritual sobre o material, a buscar a plenitude em Deus e não nas coisas do mundo. Em seguida, o diabo leva Jesus a um lugar alto e lhe oferece o poder sobre todos os reinos do mundo, condicionando isso à sua adoração. O diabo tenta Jesus, não mais apelando à necessidade, mas à ambição e ao desejo de poder. A tentação aqui é a de buscar a glória sem seguir o caminho de Deus, de se tomar como Senhor,
sem servir ao Senhor. Jesus novamente responde com a Escritura, reafirmando que somente a Deus adorarás. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não vem do poder humano, mas de servir a Deus com humildade. O verdadeiro poder está em fazer a vontade de Deus, não em controlar ou dominar. Por fim, o diabo leva Jesus ao templo e desafia-o a lançar-se do alto, alegando que Deus enviaria seus anjos para protegê-lo. Essa tentação é mais sutil. Tenta-se distorcer as Escrituras, utilizando-as para justificar ações que não são parte do plano divino. O diabo tenta fazer Jesus testar a fidelidade de Deus, desafiando-o a agir de maneira impulsiva e sem discernimento. A resposta de Jesus, "Não tentarás o Senhor teu Deus", é um alerta para todos nós. Devemos confiar em Deus e em seu plano, sem buscar atalhos ou tentar manipulá-lo para atender aos nossos próprios desejos. Essa passagem nos ensina que as tentações não são apenas um teste de fraqueza, mas oportunidades para reafirmarmos nossa fé e confiança em Deus. Jesus, através de suas respostas, mostra-nos que a verdadeira força está em conhecer as Escrituras, em resistir à tentação com sabedoria e em seguir o caminho de Deus, mesmo quando as adversidades parecem insuperáveis. O Evangelho nos desafia a viver com integridade, a não buscar poder ou satisfação pessoal de maneiras que contradigam os ensinamentos divinos. Como Jesus, devemos ser firmes em nossa fé, confiantes de que Deus é sempre maior do que qualquer tentação. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.